Fala comigo, galera! Estamos juntos de novo e hoje a gente vai escutar histórias super interessantes. Vamos falar de natação, vamos falar de futebol, que eu sei que vocês gostam, então acompanha a gente. Hoje a gente tem o privilégio de trazer para vocês os professores José Nardo e Ricardo Torres. Obrigado por terem aceito o convite, obrigado por ter se disponibilizado a vir aqui, bater um papo com a gente e deixar a gente conhecer um pouco da vida de vocês. Passo a palavra para falar com o pessoal de casa. Ok, prazer imenso estar aqui, né? Essa reunião aqui fantástica, recebida pelo CREF, pelo Conselho Regional de Educação Física, e dizer assim, né? É gratificante saber que existe essa instituição, que hoje os profissionais têm esse respaldo dentro do nosso país e saber que as pessoas que estão dentro do CREF são as pessoas que constituem a normalidade que deveria ser durante toda uma vida. Essa parte de ser professor de educação física, profissional de educação física, por muitos anos não foi reconhecida e com essa nova gestões, né, que antecederam até do professor Rogério, então foi se massificando essa conduta, essa postura, e é muito gratificante saber que podemos contar com uma classe e com um conselho regional atuante, então é muito importante. Para mim é felicidade total, e estar aqui é como um prêmio na minha profissão, como um prêmio na minha vida, porque foi uma coisa que eu almejei durante toda a minha vida e hoje estar aqui é como se fosse um prêmio. Estou muito satisfeito e muito feliz. Obrigado, Nardo. Ricardo? Eu agradeço ao Conselho, ao CREF, a oportunidade de trazer alguma coisa que é um pouco assim escondida, né? A gente trabalha com ciclismo, não é um esporte elitizado, agora que está começando a crescer um pouco, né, no Brasil todo, mas é uma coisa assim que assim, não chegou ainda às comunidades mais carentes, né? E também, por outro lado, conhecer a vida de cada profissional, os embates que a gente teve para chegar onde a gente chegou, porque as coisas elas não acontecem por acaso, né? Claro que não. A luta não chega à toa, né? Não chega à toa, não chega à toa. A luta que a gente teve que passar para estar aqui, tudo isso é muito gratificante estar aqui e poder contar um pouco da nossa história, porque eu sei que, igual a mim, tem centenas, milhares de professores, né, até mais capacitados do que eu, do que ele, do que qualquer um, mas não vão ter essa oportunidade, infelizmente, né? A gente faz valer a pena. Mas a gente assim, não deixa de ser uma representatividade. Isso que eu ia falar, a gente tem a palavra por eles, né? Exatamente. Bom, novamente agradecendo que vocês possam ter aceito esse convite e trocar aqui com a gente a experiência de vida de vocês. E antes da gente falar do José Nardo e do Ricardo Torres, vamos saber como é que foi esse início, essa infância, onde foi essa infância de vocês? Conta pra gente. Vamos lá. A palavra, mestre? Fica à vontade. Pode ser. Pode ser. Bom, em infância eu nasci em Bangu, né? Cresci em Bangu até a idade de 17 anos. Depois fui morar em Copacabana, aí depois fui para Ipanema, Leblon, andei a Zona Sul toda, aquela coisa de surf, foi naquela época de pier, né? E é interessante. Então tem um surf nessa história aí também, né? Tem, sim, teve. Eu conheci aquela turma toda, Rico, Paulinho Proença, o Mudinho, que foi para o Havaí, o menino do Rio, que era o Petit, né? A gente surfava junto ali no Arpoador, no Pia. Mas assim, eu não era igual a eles, lógico, vamos dizer assim, era chamado paneleiro, né? Paneleiros. Mas eu dava minhas surfadas boas. Mas assim, ali foi o meu despertar para atividade física, né? Então, depois daí, eu não queria parar mais de fazer atividade física. Isso você diz depois do surf? Depois do surf, sim. E o ciclismo sempre foi, desde pequeno, na minha vida. Mas eu não pensava muito em competir, mas eu já andava assim. Ganhei uma bicicleta aqui em Bangu ainda. E minha mãe, olha, não vai para longe não, hein? Não, mãe, eu vou dar uma volta aqui no quarteirão. Aí eu estava indo a Campo Grande, depois eu estava indo a Santa Cruz, Sepitiba, e aumentando um pouquinho mais. Então, mas era um lazer, até então lazer. Até então era o lazer, né? E depois disso tudo, né, morando lá na Zona Sul, aí eu tive um contato
maior, entrei na faculdade de Educação Física, Universidade Gama Filho, e depois voltei a morar em Bangu. Agora eu estou morando lá onde eu chamo de Rio Centro, Curicica, Barrinha, eu não sei nem que lugar é aquele. A gente vai chegar lá, primeiro vamos entender essa história, como é que ela se desenrola. Nardo, como é que foi essa infância aí? Vamos lá, gente. Então, na minha infância, eu sou nascido em Resende, né? E com 7 anos de idade, minha família se muda para Santos, cidade praiana, né? Não se adaptamos em Santos e fomos morar em São Vicente, uma cidade ao lado também. No caso, é a primeira cidade do Brasil, né? E ali foi a minha vida, o início de tudo. Dentro de acostumar com campo de lama, jogava bola no mangue. Mas quando você vai para Santos, você não vai para jogar bola? Não, eu vou com a minha família, vamos morar na cidade, só que ali o esporte, cidade praiana, o esporte é muito atuante, né? E eu gostava muito de futebol, por observar e tal, e comecei a bater minha bolinha e tal, com 8 anos, 9 anos, jogava meu futebol, e fui jogar no time de futebol de uma mulher que era treinadora naqueles anos 70, uma mulher ser treinadora era imensurável, era raro, Dona Celeste do São Paulino. E dali nós começamos, né? E com 12 anos eu fiquei lá nesse time de pelada lá, jogando futebol lá, uns 4 anos. Com 12 anos nós fomos jogar uma preliminar na Vila Belmiro. Olha que bacana. Preliminar de dente de leite, que era chamado, né? Contra o Santos Futebol Clube. Com 12 anos jogar na Vila é bacana, né? Aí nós fomos fazer essa preliminar e vencemos esse jogo contra a categoria infantil do Santos, né? O dente de leite. E fomos convidados para participar de treinamentos e tal, para ver se tinham ter condições de... A peneira, né? É a peneira, chamada peneira. Só que era uma peneira com 100 pessoas hoje, 100 amanhã, e nunca acabava a peneira. E, para minha alegria, eu fui um dos aprovados para continuar nas peneiras. E eu fui, consequentemente, essa fase de futebol, né, foi crescendo pouco a pouco. Eu fui aprovado nas cadeiras de base do Santos, em 76. Daí comecei. Categoria de infantil. Fiquei no Santos Futebol Clube durante 4 anos. Você jogava em qual posição? Eu era goleiro. Eu fui goleiro, né? E era o time do Pelé, né, gente? Todo mundo queria jogar no time do Pelé, Santista, nossa. Tinha contato na época? Tinha contato, porque bacana. Nós, assim, naquela época de futebol, assim, esse início dos anos 70, né? 76, no caso, quando eu iniciei lá, nós tínhamos contato de assistir os treinamentos e tal. Meu primeiro treinador foi o José Maceu, Pepe. Que privilégio. Quando ele acabou a carreira dele, foi ser treinador. Ele foi o nosso primeiro treinador lá. Então você tinha aquela mídia, aquela coisa, o Pelé, tudo era Pelé, né? Como é até hoje lá na Vila Belmiro, no litoral, né? Quer dizer, então foi esse primeiro momento, né? De conhecer, de querer estar ali. E ter uma base num time grande é muito diferente do que você ter uma base... A própria estrutura, tanto que eu hoje tenho 61 anos e sou santista até hoje. De usar a camisa do Santos, eu converso com meus amigos e falo, tu é santista, é santista. Você aprende que você ia participar de um futebol onde você gostava, onde você amava. Você aprendia a amar o futebol. Hoje em dia se mudou, não tem mais esse perfil dentro do futebol, né? Então, São Vicente foi a minha base, a cidade que minha família reside até hoje. Né? Meu pai ainda vive, meu pai está com 88 anos, está lá ainda, irmãos, irmãs, quer dizer, os amigos da infância. O professor citou um fato aí do amigo surfista. Eu fui criado com a família Salazar, Picuruta, Salazar, Almir e Lequinho. Foram surfistas profissionais, Orelhinha, Tinguinha, era um métier da praia. Meus amigos todos do surf e eu do futebol. Incrível, né? O professor tocou nesse assunto, eu achei interessante. Eu passou pela sua vida isso. E até hoje, quando vou a São Paulo, a Santos, São Vicente lá, encontram, todo mundo coroa já, só são tudo da tribo de surf, né? É uma tribo do skate e do surf que se uniram, né? Aí, como eu sou da área do esporte também, tive essa convivência. Mas do futebol foi esse início, do Santos Futebol Clube. Bom, a gente consegue perceber, então, que a vida de vocês dois teve muito movimento desde o início, né? Sim, sim. Eu já falei para vocês aqui antes de começar, né? A gente conversando no bate-papo, que parece que eu vivi 5 vidas nessa vida, né? Melhor, quase um gato. Fez de tudo. Mas assim, eu vou focar naquilo que foi minha vida mais profissional, né? Que teve outros esportes e tudo, fiz tanta coisa, mas o que deu certo como profissional foi a natação e o ciclismo, né? E o ciclismo o senhor acabou falando que já desde pequena, e a natação, apareceu como? A natação foi uma coisa assim até casual, sabe? Eu não sabia que eu tinha um potencial de ser um bom
professor de natação, tanto que ganhei até o mérito aquático João Avelange, do melhor técnico do ano na época, sabe? Bacana. Mas eu comecei a faculdade de educação física e eu nadava, meu pai foi nadador, mas eu não gostava de nadar, nadava porque tinha que aprender a nadar e tal, aí aula de natação, era o Pavel, na Gama Filho, né? Passou por aqui já. Sim, muito gente boa. E o Rafael, que hoje em dia, né, não está mais conosco, mas foi um grande professor. E eu falava para os dois assim, Rafael, Pavel, quando acabar isso aqui, vocês nunca mais vão me ver. Aí eles ficavam rindo, mas eu tirava uma nota boa. Que nada, rapaz, tu não sabe, a vida é um ciclo, a vida é uma surpresa. Eu falei que nada, eu não queria saber. Aí fiz natação 1, natação 2 e tal, aprendi tudo, mas acabou, graças a Deus, Aí eu me formei. Mal sabia. Me formei e o ciclismo estava indo paralelo, né? Mas então eu era atleta, estou falando profissional. Me formei em educação física e tal, meu pai tinha um conhecimento muito grande dentro do clube aqui em Bangu, chamado Cassino Bangu. E inauguraram uma piscina olímpica lá. Sabe, piscina de 50 metros, caramba, rapaz. Aí meu pai, como meu avô foi diretor do clube e tal, aí meu pai chega em casa e me faz uma pergunta. Você quer gerenciar a piscina do Cassino Bangu? Eu falei, o quê? Gerenciar? Eu vou te dar ela na tua mão, você faz o que você quiser. Eu falei, meu Deus do céu, rapaz, que negócio é esse, rapaz? Mas era uma oportunidade, né? Recém-formado. Não, era uma oportunidade, né? Aí o que eu fiz? Eu voltei na Gama Filho. Vou pedir socorro. E Rafael, me ajuda aí que eu passei batido pela natação agora e tudo que eu faço eu gosto de fazer bem feito, sabe, cara? Eu não gosto de fazer meia boca. Então eu, assim, estava do lado do Pavel, do Rafael o tempo todo, e fiz, assim, tudo que você imaginar, tudo que é curso de natação, aprendi tudo. Não, isso é legal, né, Ricardo? Porque foi algo que apareceu na sua vida como uma oportunidade, mas você foi buscar condições de fazer acontecer. Né? Exato. Então eu formei uma escolinha de natação no Cassino Bangu. E começou a dar certo, eu acabei com a escolinha do Bangu. Todo mundo veio para o Cassino Bangu. A Gama Filho era a melhor escola de natação do Rio de Janeiro, né, na época. A Gama Filho era um negócio assim. Eu comecei a trazer 1, 2, 3, 4, 5. Eles começaram a vir para cá, para minha escolinha. Daqui a pouco estava quase a Gama Filho toda lá. Falei, meu Deus do céu, e todo mundo batendo índice. Daqui a pouco campeão carioca, recordista carioca, campeão brasileiro, recordista brasileiro. Então o trabalho, assim, eu estava fundamentado, sempre trabalhei com o cardio, eu me aprofundei nisso, não era um treinamento aleatório, era uma coisa que pouca gente fazia, eu já levava... Você estava com uma referência também, né? Sim, eu fiz treinamento esportivo, poxa, eu levei tão a sério aquilo com o Tubino, que Tubino era meu mestre. Nomes fracos. Pois é, Tubino era meu mestre, não largava dele. Então eu apliquei tudo que eu queria de treinamento desportivo na natação. Então eu fiz recordista brasileiro, campeão brasileiro, coloquei um atleta na Olimpíada, só que daí eu chamei o Dalteli Guimarães, que era do Flamengo, e falei, Dalteli, eu tô com um garoto lá que não dá para mim mais levar ele. Era o Fernando Saez, e ele nadou junto com o Borges, com o Gustavo Borges, naquele revezamento e tal. Enfim, foi para a Olimpíada, ganhou medalha. Então, assim, foi um mérito tremendo a natação que eu nunca esperava, sabe? Mas eu acho que, principalmente dessa sua história, Ricardo, é muito importante que você traz, né, nesse momento a gente conversar sobre isso que a gente está falando, de buscar o conhecimento, de buscar boas referências. Porque você poderia ter pego e feito, já é formado? Não faço isso não. Então vamos lá, Nardo. Tá lá no Santos, como é que se desenrola essa história? No Santos, dizer para vocês, né? Naquela época, assim, a competitividade era muito maior do que hoje. Em relação, por quê? Eu não sei se todos aqui vão concordar, mas a qualidade do futebol era diferente. Então, hoje eu estava com um grupo durante um ano de 100 pessoas, no final do ano só ficavam 4, 5. Porque tinha uma consistência maior de pessoas com qualidade
dentro do futebol, tecnicamente... Tinha uma gama de jogadores maior, não tinha tanta valência física anteriormente, o futebol dos anos 70 e 80, mas tinha a parte técnica muito apurada, acho que devido à quantidade de campos que existiu no país todo. Hoje em dia você vê um garoto que ele não consegue jogar futebol num campo gramado porque ele só conheceu desde a infância uma grama sintética, ou então uma quadra. Antigamente nós não tínhamos quadras esportivas, quase, acho que existiam poucas, e nós não tínhamos muitos acessos. Você jogava em campos de barro, de terra, de areia. Quer dizer, era onde surgiam os mais craques, né? Então, os maiores craques. Quando você chega num grau para um clube, então a concorrência é muito grande, a realidade é essa. Verdade. Então eu peguei esse futebol assim, de alto rendimento dentro de um clube, onde todo ano você ia trocando de amizade com os amigos e tal, porque os grupos eram desfeitos de um ano para o outro. Não tinha continuidade. De 30 jogadores ficavam 10. No outro ano, graças a Deus, por ter a posição de goleiro, ninguém queria ser goleiro antigamente. E eu queria, grandão, com 12 anos de idade para 13, eu já tinha 1,80 m. Magrinho, mas... então os caras, vai ser goleiro. Né? Ou vai jogar futebol, vai jogar basquete. Ou vôlei, né? Antigamente era assim. E eu fui para o lado de futebol, tive uma boa aprendizagem dentro do Santos, porque você passa a ter um conhecimento diferente dentro de um clube de futebol. Os grandes clubes do Brasil eram assim. Tanto que Rio de Janeiro e São Paulo eram bases de seleções nacionais. É verdade. Eram todas de Rio de Janeiro e São Paulo. Do Sul tinha um pouquinho, então sempre eram bem menos. Eram bem menos. Por quê? Os grandes clubes trabalhavam essa base muito. Tanto que Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians eram base de seleções. Uma grande coisa que não acontece mais hoje em dia. O Campeonato Brasileiro de Seleções Amadoras. Poxa, como surgiam jogadores. Porque você jogava futebol... Até 20 anos, amador. Hoje em dia, um garoto com 15, 16 anos já é profissional. Já está vendido, isso aí já está velho, 15, 16 anos. A mídia, os empresários e tal, tudo bem, é o sistema. Eu falo para as pessoas assim, eu não sou saudosista, mas o nosso futebol deixou de ser o melhor quando se modificou querendo copiar o europeu. Só que o que o europeu faz com os nossos garotos? Vem aqui, pega um garoto de 10, 12, 13 anos e levam. Dão emprego para os seus familiares e tal, para o pai ou para a mãe, o que eles puderem acompanhá-lo. E o pessoal fala, mas por que nós não somos melhores? Porque a base no Brasil enfraqueceu dessa maneira, né? Voltando aos campos. Então, grama sintética. Como que você ia ter um grama sintética para jogar? Então, essa parte do futebol eu fui convivendo de ano para ano, até que eu chego em 1980, fui transferido do Santos para a Portuguesa Santista, com 16 anos para o profissional, para disputar profissionalmente já para a Portuguesa Santista. É um time do lado da Vila Belmiro, praticamente a Portuguesa Santista, é um time antigo, disputou várias vezes primeira divisão, foi a primeira experiência que eu tive. E quando eu retorno ao Santos, em 81, eu não fico. Um jogo preliminar também, de juvenis já, de juniores, o Bangu vai jogar com o Santos, eles veem a preliminar, há um convite. Poxa, esse goleiro tal, a gente quer levar. Então... Aí, naquela época era muito direto com as famílias. O clube queria te liberar, ele liberava. Não tinha. Hoje em dia é diferente, é uma mídia muito grande e tal, né? Quer dizer. Então, meu pai conversou, você quer isso e tal? Eu falei, é isso que você quer? Sim. O sonho de todo jogador era vir para o Rio de Janeiro. Jogar no Maracanã. Pô, a gente via domingo, nossos finais de tarde de domingo era assistir jogos do Maracanã pela televisão. Aquela colorida não, preto e branco. Quem tinha colocava isso no filme. Então, aí quando eu chego no Rio de Janeiro, vim trazido e tal, aquele sonho de jogar, mas aí eu chego no time do Bangu com Moisés, René, Marco Antônio, Tobias, Ademir Vicente, Carlos Roberto, Dé Aranha. Eu me assustei porque já cheguei para um plantel de profissionais. E com idade de juniores, de 16 para 17 anos ainda. Conclusão, né? Foi meu primeiro passo dentro do futebol, né? E por aí fui massificando. Então você inicia a tua carreira de profissional no Bangu? No Bangu. Quando eu chego no Bangu, eu só jogo nos juniores durante 2 anos e meio e só treino nos profissionais. É uma base muito grande, você com jogadores consagrados no Brasil. Sim, E você, poxa, convivendo com essas pessoas. E quem me deu grandes oportunidades, tive 2 treinadores dentro do Bangu que me deram grandes oportunidades, João Francisco e Moisés. E o Castor de Andrade, ele trazia nós para os times de categoria de base e tal,
Mas ele falava pra gente, eu não acredito em jogador da base. Eu não acredito. Foi quando ele passou do time do Bangu, que foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão carioca em 85. E olha quantos anos já passaram, Sim. de 81 até 85. Então eu fiquei esse tempo todo, até chegar ao profissional com a base maior. Nós tínhamos 12 jogadores da base. Caramba. Jair, Baby, João Cláudio, Dalmo, Cardoso, eu, o Nardo, goleiro, eu, né? Então, quer dizer, e convivendo com as feras do futebol. Então foi quando ele reúne nós numa reunião e fala, até perante a imprensa, vocês fizeram eu rever todas as minhas ideias. Quebrou a minha ideia inicial. Porque eu não acreditava em vocês, mas ele era muito leal com a gente. E depois ele fala, pô, vocês vão ser os meus meninos de ouro a partir desse tempo. Foi quando ele acredita. Então foi muito legal ter essa oportunidade. E o dia a dia no futebol, né? No Bangu foi essa parte, eu tinha uma convivência também depois no Campo Grande, só 6 meses, para jogar um campeonato brasileiro pelo Campo Grande. Joguei no América Mineiro, Cabo Friense, Tupi de Juiz de Fora. E também tem muita diferença também essas transições culturais. As transições tem, só que nos anos 80, onde você chegava e encontrava jogadores com a qualidade também nos times menores. Entendi. Como hoje você não encontra. É verdade. Você eu quando fui jogar no Madureira, por exemplo, América Mineiro, eu joguei com Caio Cambalhota, com Carlos Roberto, Ademir Vicente Parano, Carreira, jogando futebol, jogadores de nome e para times menores. E hoje você quase não vê isso, né? Essa sua fala é muito importante, tinha muitas habilidades. Tinha, né? O jogador que era novo, ele tinha essa condição de aprendizagem no contato com esses jogadores. E hoje quase você não tem. Na verdade, tinha uma potencialização da habilidade, né? Isso aí. Fala pra gente como é que... Beleza, natação, a piscina era sua. Pois Fez é, tudo. rapaz. E aí, como é que se desenrola também o ciclismo pós essa Bom, fase? o ciclismo Ele nunca parou, na verdade. Não, né? nunca parou. Então, nós resolvemos fazer uma equipe de ciclismo em Bangu, né? Porque não tinha equipes aqui, a gente não conhecia muita coisa, né? Então, foi o nosso amigo, o presidente Rogério, eu e mais outro amigo também, que é o Mário, que hoje em dia ele é professor de educação física, mas ele largou tudo, ele toca no Celebrare, saxofonista, muito amigo meu. E nós formamos uma equipe de ciclismo chamada Bangu e recebeu o patrocínio do Avelino, que era o dono do posto Docinho. Então ficou Bangu Docinho. Nós fizemos até uma camisa promocional agora para rever o Rio de Janeiro todo, muita gente está querendo comprar, que foi uma equipe que a gente começou assim, brincando, né, e as equipes grandes aí já, né, ganhando tudo, e nós entramos no circuito carioca com um timezinho, né, mas é aquilo que eu te falei, entendeu? Eu faço as coisas e gosto de fazer bem. A gente começou a treinar. Deu pra ver na piscina. A gente começou a treinar e começou a treinar sério. Né, levando o treinamento a sério, um treinamento baseado no coração, fazendo interval training, tudo que tinha disponível de ciência naquela época. E um ano de equipe, nós fomos campeões carioca. Caramba! Ganhamos primeiro ano de equipe? Primeiro ano de equipe, não, terceiro ano de equipe, segundo. Já foi, tem tanto tempo, foi certo. Segundo ano de equipe. Então nós fomos campeões carioca. Aí o que aconteceu? Todo mundo começou a querer vir para o Bangu. Então foi fazer parte da equipe do Bangu. E o Avelino, né, o dono do posto Docinho, ele gostava, ele era igual o Castor. Os dois eram amigos e tal. Nós até ficamos, vinha atleta de fora e ficava hospedado na Toca do Castor, justamente. Eu morei lá. Então, o que acontecia? O Avelino era igual o Castor. Quando a gente ganhava a prova, que a gente chegava, ele vinha com aquele pataco assim na linha de chegada, né? E pum, toma, aquele incentivozinho, né? E assim, foi uma coisa muito, muito assim, grandiosa, sabe? E a gente pegou equipes, hoje, no Rio de Janeiro, tem muito ciclista, você vê na rua aí. Potencializou, né? Potencializou, mas não tem muita equipe. Naquela época tinha mais de 20 equipes. Petropolitano, Nilopolitano, era Campo Grande, aqui tinha equipe, tinha 2 equipes aqui, tinha equipe
Na Ilha do Governador tinha umas 3 ou 4, tinha equipe demais no Rio de Janeiro. Então, Santa Rosa de Valença tinha 2 equipes boas, tinha KPM, Calói, Pirelli vinha sempre de São Paulo competir com a gente, e a gente estava dando conta dessas equipes todas, o Bangu Atlético Clube. E por incrível que pareça, assim, nós ficamos assim na mídia, né? Bacana. Meio que temidos, né? Então, os caras a serem batidos. Os caras a serem batidos. E recebemos um que veio da onde? Veio lá do norte, se não me engano, um daqueles estados lá do norte, que eu não me lembro qual. Foi o Sonny Gley. Então ele tinha passado por Portugal, ele foi um dos primeiros na volta de Portugal e veio para o Bangu. Entendeu? E o Bangu recebendo essas feras todas, né? Então, quando a gente entrava numa competição, rapaz, era todas as equipes, o ciclismo é feito um jogo... Buscando vocês. É feito um jogo de xadrez, sabe? Não é assim. É porque depende da trajetória. Não é porque eu sou bom, íngremes, eu posso ser o melhor do Brasil, mas se eu estiver sozinho, eu não vou ganhar de jeito nenhum. É um jogo de xadrez, tá? Vão entrar 3, 4 me anulando e me anula mesmo, me apaga. Quando eu sair, vem, pega a minha roda, aí depois vem outro, dá em cima, depois vem outro, dá em cima, e eu tentando ir atrás, daqui a pouco me anula. É um jogo de xadrez mesmo. Então, e é isso que vocês eram muito bons, gente, de fazer a estratégia. Nisso, né, a gente ficou, assim, expert, porque a gente ficou com pessoas que vieram da Europa. Então a gente sabia fazer uma coisa bem feita, entendeu? Então nós fomos campeões em 88, 89 e 90. Fomos tricampeões carioca. Caralho. Sabe? Foi uma coisa assim muito. E que começou bacana. Teoricamente, inicialmente, de uma brincadeira, né? Começou de uma brincadeira. Eu vendo o Rogério descer a rua com a bicicleta na mão. E eu chamei ele para conversar, eu não era tão amigo dele nessa época. A partir daí nós ficamos amigões mesmo. Também né? Tricampeão, com 3 estímulos na chegada. Vamos nessa. Nardo, como é que foi essa tua trajetória? Né? Aí você sai do Bangu, passou pela América, e como é que foi para finalizar essa tua trajetória profissional? Essa transição, né, no futebol, eu tive no Bangu até 87. Quando, no meio do ano, fui transferido para o América Mineiro. Eu fui disputar um campeonato brasileiro pelo América Mineiro. Retorno em 88 para o Madureira. Fui levado pelo Madureira pelo bicheiro, outro bicheiro, Carlinhos de Maracanã, que era meu diretor de futebol no Bangu, onde ele queria montar o time para voltar à primeira divisão. Joguei no Madureira, não tivemos na volta, mas foi uma passagem muito boa, onde eu pude conviver mais em Madureira, que eu sempre, na minha época de atleta, eu não gostava de frequentar muito o Bangu, porque era pequeno e todo mundo conhecia a gente, eu gostava de vir num samba, não podia e tal, e na Portela eu podia, porque ninguém me conhecia, não tinha mídia. Eu vou contar a história depois, que eu falo de Portela, e ele era o presidente da Portela. E uma vez eu pedi, seu Carlinhos, eu quero conhecer a Portela. Não, vamos lá, ele chamava segurança, leva ele lá para conhecer a escola, vai lá no show lá. Aí eu comecei a frequentar a Portela, através da contato com ele, que anteriormente eu já tinha, mas mais assiduamente fui jogar no time. Ele era o responsável pela nossa contratação e tudo, ele levou alguns jogadores para o Madureira tentar ascender, né? Aí, onde eu fiquei lá até 89. Em 89 eu não muito satisfeito, falei, poxa, não é muito isso que eu estou querendo na minha vida, porque se eu não posso ser top dos top, eu não estou conseguindo, eu vou dar uma guinada, eu vou fazer o meu sonho. E na época do futebol, graças a Deus, sempre eu tentei estudar. Era difícil porque eu joguei em tudo que disputava muitas competições. Viajava, né? Viajava muito, tinha que trancar a matrícula. Aí eu estudava 6 meses e trancava 6 meses. Estudava 6 meses, mas eu ia tentando, porque, graças a Deus, é assim, que eu posso dizer que é obrigatoriedade, desde as categorias de base, você ter que estudar. E hoje em dia eu vejo muitos atletas abdicando. Não sei como eles conseguem descrever esses jogadores, porque tem gente que não estuda, mas tem a documentação toda, então está lá. Mas no futuro eles vão sentir a falta de ter uma capacitação, de serem capazes de não conseguirem, né? Porque nem todo mundo dentro do futebol, pelas perspectivas, pelas experiências que nós temos de vida, sabemos, 80% dos jogadores de futebol ganham de 3 a 4 salários mínimos. Os que ganham milhões são poucos, são pouquíssimos. E quando encerram suas carreiras,
não consegue sobreviver com o que ganharam, até porque não ganharam quase nada, é uma troca, né? O cara joga e tal para pagar suas contas e tal, mas e aí? E o futuro? Então o estudo foi muito importante nessa transição. Quando em 1990, eu chego o meu presidente, o Carlinhos Maragalha, e falo, eu não quero mais jogar. Ele fala, você não faz isso comigo. Eu falei, então tá, vou dar minha última cartada. Eu falei, qual que você deseja para mim? Vou te mandar para Portugal. Aí eu fui pro Ticense de Portugal. Caramba, que mudança, hein? Fiquei lá 6 meses. Saiu da Portela e foi pra... cheguei lá no inverno e tal. Jogar a segundona lá. Só que a equipe que eu era, não era o futebol que eu era acostumado aqui. Lá, o pessoal da minha equipe, mais da metade da equipe trabalhava durante o dia e treinava à noite. Era bem amador, Era né? bem amadorzão ainda, anos 80. Isso 80, né? 88 para 89. Não, 89. Eu fiquei lá e passou 6 meses, falei, seu Carlinhos, estou voltando. Ele, não quero mais. Voltei, fui para Santos e tal. Quando Madureira me chama para conversar e tal, eu não vou mais jogar futebol. Aí daí é quando eu falo que o jogador tem 2 vidas, o atleta dentro do futebol. É verdade. É uma morte. Você desde 12 anos, é uma morte que você sente assim, e aí? E agora? É, porque é o dia a dia, todo dia, E né? agora? Treino, jogo. Porque milhões, centenas de jovens tentam e não conseguem ascender aos profissionais. E você que está lá, você quer parar, a ideia é, cara, pô... Você estava com quantos anos, Nardo? 30 anos. 30, estava novo, né? Novo, os caras, não faz isso, tava não novo, faz isso. Nada, não faça isso, não. Aí foi quando eu tomei a decisão. Só que nessa transição de entrar na educação, eu abri um comércio, 10 anos, fiquei dentro de um comércio. Eu, né, com a minha ex-esposa e tal, o que nós fizemos? Abrir uma distribuidora de peças automotivas. Aí 10 anos. E aí aquela vontade ainda de fazer... Estudando, aí consegui estudar. Terminar os estudos e tal. Aí quando 7 anos de empresa e tal, eu falei, ó... Aí estava vendo a minha separação também. Eu falei, o negócio é o seguinte, eu vou para a área da educação e vou trabalhar com esporte. Aí o pessoal, tá maluco, cara. Meu ex-sogro até falou para mim, poxa, você na educação, tu vai passar fome. Você não vai conseguir. O que você consegue aqui na empresa, você não vai... Eu falei, mas eu vou tentar. Eu vou. Deus permite. E aí foi, graças a Deus, eu posso dizer, foi a passagem assim que eu tive de alegria quando eu procuro o professor Rogério. Professor Rogério, eu estou me formando e tal, e eu vou procurar até que educação. você contou pra gente, né? O Rogério foi teu primeiro treinador. E quando eu fui fazer os estágios na universidade, eu tive que procurá-lo. Eu fui estagiário dele em Bangu. Quando tu não achava ele, que ele estava pedalando no colégio Dalto. Eu fui estagiário dele no colégio Dalto Santos. Precisava. Então, e a chegada dele da educação não foi fácil. Quando você tem essa troca do futebol, e eu posso dizer para vocês hoje que a grande coisa que eu acho muito legal na minha vida como educador, como profissional de educação física, é ser reconhecido como profissional de educação física. Exato. Eu não sou reconhecido como ex-atleta de futebol. Hoje eu sou o professor Nardo, da Escolinha de Futebol do Bairro Adriana, do Viva Vôlei, do Colégio de Aplicação Ferreira de Almeida. Eu tenho orgulho em falar isso. Porque... A gente vai falar sobre isso, que eu quero que você fale agora, que é a tua atualidade. Bom, a gente entendeu um pouco a passagem de vocês, mas eu queria saber um pouco agora, e aí eu queria muito que você falasse pra gente sobre essa linda camisa que você está vestindo, e queria que você falasse sobre o pedal legal. Deixa eu começar explicando mais ou menos como é o ciclismo, né? Uhum. Que as pessoas pensam assim, passar um filme de ciclismo, aí fulano tá na frente, e agora fulano tá na frente. Competição aqui em Bangu, quando tinha, né? Vocês vão entender como é que é o esquema. Eu puxei a competição toda. Por quê? Porque tinha gente ali que eu não podia deixar ganhar. Na verdade, você não puxava, você travava, vamos dizer assim. Eu travava, entendeu? Então, começa assim. Primeiro, tem o chegador. São várias funções dentro de uma equipe de ciclismo, entendeu? É igual peça de xadrez mesmo. O chegador é aquele que mais ganha a prova. Eu não ganhei tanta prova assim, porque eu não era chegador, eu era chamado gregário, eu vou chegar lá em mim. Então o chegador é aquele que está lá, ele fica lá atrás do pelotão e tal, tem uma barreira, né, contra o vento ali tremenda, que dá 30% menos de esforço, é uma coisa fenomenal. Dá mais para dar os sprints, né? Sim, mas no final, aí tem o embalador, que é o passista, que vai lá atrás, começa a formar aquela fila, são os embaladores, às vezes tem equipe que tem 2, 3,
e bota ele nas costas e vai levando, aí você vê que no ciclismo sai uns. Aí vai outro embalador, tal, sai outro. Aí quando está a 200, 300 metros da linha de chegada, aí é ele de cara pro gol, entendeu? Então, o gregário, por exemplo, o gregário era eu. O que eu fazia? Fugiu alguém de outra equipe, eu não podia deixar o cara embora, senão ele podia ganhar a prova sozinho. Eu tinha que pegar ele e quando eu saía o pelotão todo atrás de mim. Aí pegava no lava-fuga. Então o gregário é isso. Tem que pegar água, vai lá no carro. É o caçador. Vai lá no carro, aí bota uma garrafa aqui, 2, 3, 4, 5, 6 e a gente vai, dá para um, dá para outro. E o gregário é o que faz tudo na equipe, tá? Mas eu não tinha aquele pique, eu não era um explosivo, né? Mas uma equipe não vive sem um gregário. O gregário é aquele que tem a visão de prova, que faz tudo, tá? E tem o contrarrelogista, que é uma prova individual, que aí é aquele que tem mais condição de fazer a prova individual. Geralmente são os passistas, aquele que tem o passo bom, que anda muito. Quando tem prova isolada de contrarrelógio, é ele que vai. Né? Então, a gente já sabendo que uma equipe de ciclismo funciona assim, você como professor, como treinador, já tem um diferencial. Sim, você consegue identificar inclusive os perfis, né? Sim, porque cada um vai receber um tipo de treinamento. Sim, imagino que sim. O treinador, ele tem basicamente, o chegador, se ele é chegador, ele tem fibra branca. Ele não é um atleta dotado de fibra vermelha. Eu sou cheio de fibra vermelha. Eu tinha uma disposição de andar 200, 300 quilômetros tranquilo. Segura. Mas um chegador nunca ia ganhar a prova dele. Eu olhava para um lado e para o outro, no final da prova, olhava, tá o Sonny Clay, tá o Álvaro, tá o Raimundo. Aí eu tirava o pé. Não dá para chegar com os caras, mas não dá mesmo. É como você botar um maratonista para fazer uma chegada com o Usain Bolt. Sim. Não tem condição. Então, o treinador de ciclismo, ele tem que ter isso em mente. Cada um é um. É um trabalho, assim, diferenciado, mas muito diferenciado. Bom, então vamos lá. Como é que começou o pedal legal? Eu comecei, né, eu te falei que acabou a minha carreira na natação e tal, e eu passei para o ciclismo. Comecei a formar uma escolinha de ciclismo e tal, mas é muito, muito difícil, é um negócio muito fechado. Imagino que sim. Sabe, lá na Barra, aquelas pessoas que, né, gostam e formam uma equipe de ciclismo e tal, e alugam motos e tal, aí faz aquele pelotão, cobram uma grana e tal, mas não dá treinamento nenhum. Sabe, só juntou todo mundo junta todo mundo e vai. Eu falei, não é isso que eu quero, não. Eu vou fazer um treinamento legal e tal. Aí comecei a trabalhar com as planilhas, fazendo todo o treinamento que eu aprendi na Gama Filho, lá com os grandes mestres lá. E o pouco que você faz, dá certo, rapaz. Dá certo. No instantinho começou a aparecer um monte de gente me procurando. Aí nisso apareceu, né, aqui está o nome dele, eu gosto de andar com o nome dele, Fabielle Mota, é um dos melhores ciclistas do Brasil, ele ainda é elite é a categoria máxima, né? Depois vem os Master 1, Master A, B e C e tal, ele ainda é elite até hoje com 45 anos, andando com um garoto de 17 e ganhando. Tá bem, né? E ganhando. E aí eu tinha assim uma... Não é idolatria, né? Mas eu tinha um visual nele assim, eu falei, caramba, o Fabielle eu achava ele assim o máximo no ciclismo, né? E um dia o telefone toca, é ele, eu nem conhecia ele. Que bacana. Me pedindo, por favor, para me treinar ele. Eu falei, pô, Fabielle, é você mesmo, cara? Não, que trote é esse aí? Sou eu, pô, eu vi tua planilha lá com o pessoal que você está treinando, é isso que eu quero, cara. Falei, caramba, rapaz. E aí começou o negócio a ficar mais sério, né? Agora a gente está disputando o Campeonato Brasileiro com uma equipezinha, né? Eu treino muita gente da equipe chamada UCRJ, que é a União Ciclística do Rio de Janeiro, que é daqui de Bangu.
Eu fui até um dos cofundadores da equipe, mas depois eu me isolei e fiquei com um pedal legal e pego gente de uma equipe, de outra, mas mais da UCRJ. Então, é uma coisa assim que a gente está enfrentando equipes assim milionárias, Sim. sabe? De São Paulo, do Sul, são equipes que têm dinheiro. Você vê aqueles ônibus chegando imenso, né? Aqueles motorhome, e a gente, pô, com um carro alugado, com aquelas coisas, com a dificuldade. Mas é assim. Mas estamos lá, estamos entre os 5, às vezes, do Brasil, entre os 10, entre os 5, entre os 10. Para chegar numa ponta, um ou outro meu às vezes chega, mas para permanecer é um pouco difícil. Mas a gente está chegando lá. Mas é o que você falou, sem o investimento que outras equipes têm, tá fazendo frente. Estamos fazendo frente. E agora o ciclismo ele entrou numa fase. Posso puxar esse assunto? Claro. A gente sempre treinou com um monitor cardíaco, com os batimentos cardíacos. Você sabe, você conhece, né? Todo atleta, todo treinador e todo atleta conhece, né? E era o auge do auge. Sempre treinei nisso e sempre deu certo. Sempre tive os melhores nadadores, os melhores ciclistas. Aí apareceu uma coisa agora chamada potencímetro. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu comecei a estudar o Tour de France, o Giro da Itália, e vi que todo mundo está migrando para isso. Eu, rapidinho, comecei a estudar o que negócio é esse. Agora, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho com o meu ciclista, olha, você vai andar são 5 zonas, né, de treinamento. No monitor, no treinamento cardíaco, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5. Até escrevi uma matéria, né, para o CREF, para a revista do CREF. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, não vai dar para me explicar aqui que não há tempo para isso. Bom, então o que acontece? E veio agora o Power, que é a potência que você coloca no pedal, entendeu? Então agora a gente trabalha com potência. É uma coisa de louco. Então, assim, a zona é zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a potência, a métrica do coração são os batimentos cardíacos. Então, o teu batimento máximo é tanto. Mas com o Power, com o medidor de potência, a gente está chegando a 150 do batimento cardíaco. Eu falei, meu Deus do céu, isso está quebrando toda a ciência e todo o protocolo que eu aprendi. Como é que é isso? Tem que se atualizar, né? Não tem jeito. Bom, eu estou correndo atrás da atualização e, por incrível que pareça, está uma coisa assim um pouco perdida ainda, né? Perdida. Mas se você não entrar, você não ganha. Você não ganha. Eu não sei como é que isso vai... Porque ainda não passou para os outros esportes, porque ele é aplicado no pedal. Por exemplo, na natação ainda não... Sim, a questão de adaptar, né? De adaptar. É isso. Bom, a gente está quase chegando no final, mas ainda falta mais um pouquinho, fica aqui. Queria que você falasse um pouco, Nardo, que você acabou de citar, tanto da escolinha como do Viva Vôlei. Então, vamos lá, né? Então, dizer para vocês que é assim, né? Você que trabalhou muito tempo, no meu caso, na competição, no alto rendimento, então eu primei porque eu via que meus amigos, poxa, eles não conseguiam. Eu falei, poxa, como que não conseguiam? E muitos anos não conseguiram acender o sonho que era ser atleta. Então, quando eu me formei e tal, eu queria trabalhar com inclusão. Eu quero incluir as pessoas. Eu quero que todos tenham oportunidades iguais. Logicamente, hoje eu trabalho no voleibol. Eu fui trabalhar num projeto da Confederação Brasileira de Voleibol, né, da CBV, o projeto Viva Vôlei, onde foi na massificação do voleibol no Rio de Janeiro, sim, onde nós tínhamos mais de 110 núcleos em praças públicas, onde massificar, fazia a criança levar o voleibol para as praças, para a escola, e era um esporte elitizado. Então, eu comecei nesse projeto, eu fui descoberto numa praça pública, sendo estagiário, onde eu fui convidado pelo gerente geral, Marco Aurélio Gonçalves, me deu essa oportunidade, falou assim, Nardo, eu vi tua aula aqui, você está fazendo uma estágio aqui, vamos tentar? E eu trabalhei em várias comunidades, Santa Cruz, Cesarão, Cidade de Deus, Beira-Mar, favela Beira-Mar em Caxias, onde você pensar em tivesse uma comunidade, eu fui incluído nesse projeto. Então, assim, esse gosto de ver todos terem essa oportunidade, eu carrego por toda a minha vida, porque eu sempre trabalhei alto rendimento e me fazia mal aquilo, porque, poxa, chegava no final do ano,
não era mais aquilo, vai ter que mudar as pessoas. E você hoje em dia perceber a inclusão dentro dos alunos com patologias especiais, poderem participar de uma aula em conjunto com aquele que é dito normal, né? Que não, todos nós temos alguma patologia para ser estudada. Sim, com certeza. E aqueles restritos. Então, eu trabalhei no primeiro núcleo de voleibol para crianças especiais, e inclusão na Praia de Copacabana, pelo Viva Vôlei. Incluí também uma parte que ninguém imagina, dentro da instituição de recuperação de menores infratores, o Viva Vôlei entrou. Nós temos hoje, no Brasil todo, 12 núcleos funcionando em unidades especiais de recuperação de menores infratores. Se vai surgir ali algum atleta, não sabemos, mas estão sendo incluídos. Mas está dando acesso. Então, essa parte de você incluir, né? Então o vôlei, eu vou dizer para você, abriu as portas para a minha profissão. E o futebol, eu trabalho, tenho uma escolinha de futebol no bairro Adriana, aqui em Campo Grande, onde eu dou aula há 25 anos, no mesmo horário, no mesmo lugar. Eu tenho agora os alunos que já se tornaram adultos levando os filhos. Excelente. E é aquela coisa, o trabalho de inclusão. O que eu falo para os pais que vão lá? Aqui é inclusão, é formar um cidadão, bons hábitos, alegria, conhecer um amigo, você conhecer quem é o pai dessa criança, você saber quem são as pessoas. Formar atleta é outra coisa, é outro tipo de trabalho. Pode até acontecer, mas não é o foco. Mas não é o foco principal. E que é, na verdade, a grande paixão do futebol era isso, né? Você tem o prazer de socializar, se divertir. A gente fala, eu tenho visto o pessoal falando sobre isso, né? Que hoje a escolinha ela é só competição. Você não tem mais a brincadeira, o lúdico. Eu faço lá nessa escolinha onde eu dou aula de futebol, eu faço o Dia das Mães. As crianças fazem trabalho e colocam lá nas grades da praça, para a mãe ver o trabalho. As mães participam ativamente. Tem dia que eu reúno todo mundo lá para bater um papo, uma conversa, saber quais são os problemas que nós podemos ajudar. Criança que tem nota ruim, a mãe tem que levar lá para assistir o treino, fica sentadinho lá olhando, para ter vontade de estudar. Porque assim, ó, voltando ao Portela, primeira escola de samba no Brasil que tem uma biblioteca funcionando é a Portela. É aberto ao público, onde eu levo as crianças para visitarem. Lá tem escolinha de futsal. Eu faço parte do Departamento de Cidadania da Portela e da Escola Mirim Filhos da Águia. Eu me meto em tudo, né, professor? Não vai cair mais não. Não vai cair não, copo. Aí, conclusão. Quando eu levo as crianças para a biblioteca, e lá tudo é assim, doações. Vários materiais esportivos, várias literaturas esportivas. Tem criança que não conhece a literatura esportiva. Sim. Ou não conhece a literatura ainda. Então eu vejo assim, o estudo é essencial, a capacitação do jovem dentro de escolas. Tem que ter o esporte? Tem. Mas ele tem que estudar, ele tem que saber que o futuro dele vai depender dos estudos. E hoje eu, como professor de educação física, eu posso dizer para vocês que agradeço muito a oportunidade que o futebol me deu. Depois passa a parte do futebol, vem a parte da educação. Eu conviver com grandes profissionais, né, dentro de diversos esportes diferentes, e dizer que, ó, sem o estudo, o atleta não vai conseguir se libertar desse slogan. Ele é um ex-atleta, não. Ele vai ser um profissional desde o momento que ele se capacite anualmente, que ele esteja presente e se atualizando. Porque não adianta você ter sido um ex-atleta. Você tem que ser capaz de mostrar o caminho para esses jovens que estão precisando. E nós estamos precisando de vários profissionais que mostrem esse caminho. Porque a nossa juventude precisa, gente. Está precisando muito. Eu mando essa mensagem para vocês que são profissionais de educação física. Não desistam dos seus alunos. Não desistam nunca. Mesmo aquele que, poxa, dá muito trabalho e tal, esse que você, insista com esse. Dá atenção para ele. Aquele que é briguento um pouquinho, que é mais rebelde e tal, dê atenção. Porque muitas das vezes não tem a atenção necessária em casa. E você é a pessoa que vai dar essa atenção para eles. Eu acho que essa sua fala final remete ao início. Você falou, hoje eu sou muito mais feliz de falar que eu sou professor do que de ex-atleta. Gente, queria agradecer a vocês. Como é gostoso da gente conhecer um pouco do mundo do futebol, conhecer do ciclismo, da natação. A gente teve uma aula, hoje não foi só um bate-papo, mas a gente recebeu uma aula. Então eu queria muito agradecer por vocês terem dividido um pedacinho da vida de vocês. É óbvio que tem muita coisa por trás, mas está registrado. Então, gratidão por ter estado aqui. Obrigado pelo que vocês fazem, pela profissão. E com vocês aí em casa, a gente se vê semana que vem. Até lá.